Som. Meus irmãos e irmãs, bom dia! Vamos nos aquietar para começarmos o nosso culto ao nosso Deus. Quem está lá atrás, meninas, meninos, por gentileza, queiram se assentar. Bom, eu estou sentindo falta de muita gente. Eu acho que alguns já foram para o churrasco, hein? E falaram que já tem carne assada lá. Não, sério. Não, ninguém sai não, hein? Por favor, até o final. Primeiro nosso sacrifício aqui de louvor a Deus, depois lá, né? Depois o material. É isso? Meus irmãos, rapidamente, antes de iniciarmos o nosso culto, alguns avisos. Crianças, atenção, crianças, hoje vocês vão subir somente na hora da pregação. Então, papai e mamãe, não leve seu filho antes. Na hora que eu for pregar, aí nós vamos orar para as crianças, elas então irão subir, ok? Como já brinquei, mas é sério, né? Quando terminarmos o nosso culto aqui, todos estão convidados para o almoço aqui na MF Maria Madalena. É um churrasco. Vai ser servido feijão tropeiro, vinagrete, arroz e carne, né? Churrasco, tá certo? É R$20 por pessoa, crianças de 6 a 11 anos, R$10, 0 a 5 não paga. Mas, irmão, se você veio, está sem dinheiro, não pode pagar, por favor, não deixe de almoçar por causa de dinheiro, tá bom? Pode ir. E chega lá, você conversa com o diácono que está lá na frente, ele só vai anotar o seu nome para eu saber, tá certo? E depois a gente vai providenciar o devido pagamento. Não precisa preocupar. O almoço é um almoço de confraternização, não é um comércio, tá? Então, nossa alegria é que todos participem, seja um momento de alegria, de comunhão, tá certo? Quando a gente terminar, nós vamos tentar terminar um pouquinho antes de meio-dia, talvez 10 para meio-dia mais ou menos. Os irmãos poderão, então, imediatamente lá. Realmente, lá está bem adiantado, então, é chegar lá e almoçar, tá bom? Vai ter à direita, você vai entrar na escola, à direita é onde está sendo servidos os alimentos. Você vai lá, se serve, depois você volta, você vai ver as mesas de pronto lá, pode se assentar, almoçar tranquilamente. Procure sentar com outras pessoas, né? Não sozinho, não só com a sua família. É um momento de comunhão, de alegria, né? Procure não sujar, mas se sujar, procure ajudar a limpar, tá certo? Nós temos que deixar a escola limpa e os diáconos, eles estarão conduzindo a limpeza, mas todos os irmãos já ficam convidados também para ajudar os nossos irmãos diáconos na organização lá e na limpeza, tá certo? Chegando lá, preferência para os idosos e crianças ou qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade física, beleza? Os mais saudáveis ou mais novos, deixem aí os outros irem, tá certo? Hoje à noite, nós teremos a cantata A Deus Toda a Glória. É um momento de gratidão a Deus pela vida da nossa igreja, que está completando 21 anos, e pela vida do nosso coral, que está completando 4 anos. O Coral Jardim está completando 4 anos. Então, teremos a cantata com orquestra, eu estarei pregando a palavra de Deus, uma pregação diferente da pregação da manhã, de tal forma, então, que todos estão convidados a voltar no culto da noite, para esse momento. É um momento também de proclamação do Evangelho. Então, convide um amigo, um parente, um vizinho, que precisa conhecer o Evangelho de Cristo, para estar conosco hoje às 19h30. Quando terminar o culto à noite, nós vamos servir um bolo de aniversário, olha, coisa chique, feito pela nossa irmã Eliane Laranjeiras, chiquérrimo, né? Com refrigerante, é um momento de festa, de alegria, de comunhão. O bolo não precisa pagar, o bolo é gratuito, tá? O bolo de aniversário, a igreja está bancando. Mas esse é nosso dia, um dia de bastante comunhão, de alegria, de festa, celebrando aí o nosso Deus, tá bom? Amanhã, 20 horas, reunião de líderes. Se você vai exercer algum cargo de liderança no ano que vem, você precisa estar nessa reunião. Eu também convido os professores de escola bíblica, tá bom? Líderes de pequenos grupos. Nós vamos conversar amanhã sobre a agenda da igreja para o ano de 2019. A reunião de 8 às 9h30 da noite, seguida de reunião do conselho após
essa reunião, tá bom? Fique atento aí para o restante do mês de dezembro. Não temos programações extras, mas teremos nossos cultos normais, dia 23 e dia 30. 9 horas escola bíblica, 10h30 culto, 19h30 também culto ao Senhor, tá certo? Apesar de hoje à noite ser um culto festivo natalino, o próximo domingo os 2 cultos também serão cultos natalinos, né? Todas as músicas serão celebrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você pode também convidar alguém para vir domingo que vem, tá certo? Esse ano nós não teremos culto aqui no dia 31 de dezembro. Então você capricha, venha no dia 30. O nosso culto de encerramento do ano será no dia 30. Você pode vir de manhã ou à noite, ou nos 2 cultos, se você assim desejar. No dia 31 você está liberado para estar com a sua família, para visitar uma outra igreja, enfim, para passar da melhor maneira possível, honrando também o nome do nosso Deus, tá certo? Aos nossos visitantes, as boas-vindas, né? Tem aqui a sobrinha da dona Lisete, que nós já conhecemos na escola bíblica. Tem mais alguém nos visitando nessa manhã? Deixa eu ver se eu encontro um rostinho diferente. A maioria conhecido, né? Quem está nos visitando, levanta a mão assim bem alto. Só a nossa irmã aqui? Ok, todos são da casa hoje, né? Deus abençoe. Vamos então para ela, então? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Esta igreja pode ser sua se você quiser. Deus abençoe, viu? Nós vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus agora. Nós vamos ouvir o prelúdio, que é sempre um momento de respirar, orar, preparar-nos para cultuarmos ao Senhor com nossas mentes tranquilas. E você poderia aproveitar esse tempo para falar para Deus como você chegou aqui nessa manhã, como você passou a sua semana. Mas Deus sabe, mas Deus tem alegria em ouvir dos seus lábios, do seu coração. Fale também de seus pecados, das suas falhas, das suas lutas. Entregue-as todas no altar de Cristo e receba de Cristo perdão, restauração, consolo, direção. Convido os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Salmo 135. O Ministério de Louvor também pode estar conosco aqui à frente. Leremos do verso 1 até o verso 7. Salmo 135, versos 1 a 7. É um salmo que nos ordena, nos convida, nos encoraja a louvar o nome do Senhor.
que é glorioso. Louvá-lo com alegria. Salmo 135, versos 1 a 7. Vamos ler todos numa só voz, bem alto. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Este é o Deus que adoramos. Ainda em pé, nós vamos cantar e glorificar o Senhor com 2 cânticos. Logo após estaremos orando ao Senhor, uma oração de louvor e de gratidão com uma das irmãs. Bom dia, queridos irmãos. A gente convida você a esse momento de adoração. Esse primeiro hino é o hino 52. E a gente vai saudar o nome de Jesus, né? Então eu convido você a iniciar esse momento de adoração. Engrandecido esse Deus maravilhoso, que, como disse esse hino, nos salvou dos grilhões. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
fogo em Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Quando estou, acende o fogo em mim. Eu serei deixando acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Senhor, louvado seja o seu santo nome. Muito obrigada porque o Senhor nos restaura, nos renova. E não permita, Senhor, que o nosso amor esfrie. Não permita que a gente viva menos daquilo que o Senhor tem programado para nós e planejado para nós. Que a gente possa amar estar aos pés do Senhor, se deleitar no Senhor, no colo do Senhor. Que a gente realmente possa estar com os olhos e ouvidos abertos para aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e para aquilo que o Senhor deseja de nós. Que o Senhor use as nossas vidas, que o Senhor sinta-se à vontade no nosso meio, Pai, para nos moldar, para nos fazer de novo conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra está com a missionária Beatriz Heller, para o momento missionário. Bom dia. Oi. Como foi falado domingo passado, quem estava aqui, né? Quem não estava, sabe agora. Em janeiro agora eu estou indo para a Jordânia, porque assim, eu estou me preparando para poder ir definitivamente para o Oriente Médio, trabalhar com mulheres e crianças. E em janeiro agora eu vou passar 24 dias lá, a partir do dia 22 de janeiro, para poder aprender mais, né, e conhecer o campo e como é trabalhar com esse povo. E eu vou para um projeto que trabalha com mulheres e crianças. São 2 brasileiras que começaram esse projeto lá. E aí eu vou passar um tempo com elas, servindo lá, né, ajudando da forma que elas precisarem. Elas têm esse projeto em Amman, que é na capital da Jordânia, e na fronteira com a Síria, onde tem o campo de refugiados. Então, assim, hoje é para falar para vocês estarem orando, né, por esse projeto que já está lá e tantos outros que já tem, e orando pela minha viagem também, né, para que possa tudo dar certo na viagem e abençoar, que seja um tempo que Deus me use lá também, né, da forma que Ele quiser. E só que, assim, alguns desafios também, né, o recurso financeiro e tudo mais, que tanto elas precisam, que eu quero levar para o projeto lá, e tanto para a minha viagem também. Então, hoje, no almoço lá, eu vou estar vendendo alguns brigadeiros também, quem quiser comprar aí para ajudar, e alguns quadrinhos também. E é isso. Eu tenho vergonha de falar na frente. Mas é isso, então, que vocês estejam orando por essa viagem e pela minha vida também. Vamos orar então, meus irmãos. Feche seus olhos. Pedir ao presbítero Paulo que faça uma oração de gratidão pela vida de Bia e também de intercessão para que Deus continue operando
guardando a vida dela, usando, despertando outros irmãos para irem com a Bia em oração e também em contribuição. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida da Bia, pelo chamado que o Senhor tem e deu na vida dela. Queremos agradecer o Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem se revelado a ela, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir a vida da Bia, Deus, nessa viagem, ali no campo, ó Deus, que ela possa ser tremendamente usada pelo Senhor. E que o Senhor possa estar ali ao lado dela, Deus, para que, Deus, a Bia perceba, Deus, que ela não está sozinha, que tem muita gente com ela, e principalmente o Senhor está com ela. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Toda a igreja, por favor, crianças também com Bíblias. Mateus capítulo 6. Leremos os versos 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A psiquiatria reconhece que há uma doença que se manifesta quando a pessoa, por exemplo, acumula coisas que não necessita. Muitas acumulam, inclusive, lixo, né, dentro das suas próprias casas, roupas velhas, né, trazem coisas da rua. É um problema gravíssimo, né, que destrói casamentos, saúde, profissões. E provavelmente, até onde eu conheço, né, a membresia da igreja, não temos ninguém aqui com essa doença psiquiátrica, né? Mas todos nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, temos a tendência, em algum grau, de acumular. Acumular é você reter, guardar mais do que você realmente necessita, do que você precisa. Terça-feira passada, nós nos mudamos para um novo apartamento. Desde que eu vim para cá, eu morei num apartamento de 110 metros quadrados, depois morei num apartamento de 115, e agora, na aquisição do apartamento, nosso apartamento que nós tivemos a alegria de adquirir, são 70 metros quadrados. Isso quer dizer que mais ou menos 40% do que a gente tinha não entrou no apartamento. De móveis, de roupas, de calçadas, de objetos, de tudo, né? E tivemos a alegria de doar para um monte de gente, né? Doamos para pessoas diversas e muito daquilo que nós tínhamos. E descobrimos que nada daquilo que nós não levamos vai fazer falta. E a gente precisa, meus irmãos, crescer nessa graça de não acumular. Né? Aqui ele fala, não acumuleis tesouros. Se você é uma pessoa que trabalha com a integridade, Deus te dá prosperidade, isso não é pecado. Você pode e deve prosperar em Cristo, ok. Mas não acumule, não retenha, compartilhe, reparta, abençoe. Jesus termina essa palavra dizendo assim, onde está o teu tesouro, está ali o seu coração. Se você investe demais no negócio, acumula demais no negócio, a tendência é você ficar preso àquilo, né? Já vi pessoas matar outro por causa de um carro, porque ele gastou 100 mil reais para comprar um carro, no dia que alguém arranhou o carro, ele matou o carro, não aguentou, porque o coração dele estava ali naquele carro. E assim por diante. Mas o texto diz mais, ajuntai para vós tesouros no céu. Observa que ele diz, não acumuleis na terra, ajuntai no céu. Ele não diz, não acumuleis no céu, até porque no céu não acumula. No céu nós seremos plenos. Teremos tudo que é suficiente para nós em Cristo. Amém, meus irmãos? Mas aqui na terra a gente tem essa luta. Esse é o momento da gente dedicar dízimos e ofertas.
E uma das coisas que a prática de consagrar dízimos e ofertas faz na gente é nos libertar de acumular. É de sistematicamente, regularmente, eu tirar uma parte e entregar. Devolver ao meu Deus, devolver à igreja do Senhor, para a obra do Senhor. E à medida que a gente cresce na alegria de contribuir, na contribuição, no dízimo, na oferta, nosso amor também aumenta. Onde você coloca seu tesouro, ali está o seu coração. Geralmente, muito comum, a contribuição financeira na igreja ser um bom termômetro da sua vida espiritual. Aí eu te pergunto, se a sua vida espiritual realmente for medida pela sua alegria e diligência em contribuir, qual seria o grau da sua temperatura espiritual? Então, nessa compreensão que eu te convido a ficar em pé, adorar a Deus com cânticos e adorar a Deus também com seus dízimos e com as suas ofertas neste momento. Vamos ficar todos nós em pé e vamos adorar o Senhor. Queridos, nessa próxima canção, ela se chama O Meu Louvor é Fruto. E hoje a gente também vai falar de frutos, né? E um dos frutos, né, que a gente pode ver, além disso que o pastor falou, é o nosso comportamento diário, é a nossa adoração, é a nossa devoção ao Senhor, né? E essa música fala um pouco sobre isso. Fala do nosso louvor sendo fruto do que Cristo fez por nós, né? E não uma forma de exaltação nossa, de promoção nossa. Então, que através dessa música a gente também possa refletir nas nossas ações do dia a dia, né? O que eu estou fazendo tem glorificado ao nome do Senhor? O que eu tenho feito tem adorado ao Senhor? Tem glorificado a Deus? Porque tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para a glória do Senhor. E realmente isso tem acontecido na nossa vida? Vamos pensar sobre isso, né, nessa próxima canção? Que a gente realmente pense em frutos maravilhosos para o Senhor, né? E que a gente se empenhe para produzi-los. Amém? Jesus, de lábios que confessam o teu nome.
Pai. Obrigado pelos dízimos e oferta, ó Pai, colocado ao gasofilaço. Eu peço a sua misericórdia, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando o teu povo, ó Pai, para que mais frutos e frutos, ó Pai, venham acontecer na vida de todas as famílias, Pai. Que o teu reino venha crescer, ó Pai. Peço também, ó Deus, que o conselho dessa igreja saiba manusear e usar bem esse recurso, ó Pai, para o crescimento da tua obra aqui na terra. É em nome de Jesus que te oramos. Amém, Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor. Eu gostaria de chamar as crianças agora aqui na frente, por favor. E quem porventura estiver fazendo aniversário essa semana, de vida ou de casamento, que possa vir aqui para a gente orar. Amém. Vamos orar também pela vida do pastor Ronildo, que vai trazer a palavra para nós. Vem, Pedrinho. Isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, pelos nossos filhos. Obrigada por essas crianças lindas que estão aqui. Obrigada porque elas são do Senhor, elas pertencem ao Senhor.
E obrigada porque elas estão aqui na tua casa, Senhor, aprendendo desde cedo a privilegiar esse momento, a gostar deste momento, mas que também seja um momento de muito aprendizado para elas, que elas possam aprender do amor do Senhor, do carinho do Senhor, do cuidado do Senhor. Que o Senhor esteja capacitando todos os envolvidos no ministério infantil, Senhor, que transmitem a tua palavra na linguagem deles, de um jeito que eles consigam entender, e que certamente eles vão guardar no coraçãozinho deles para o resto da vida deles. E eles nunca mais vão se esquecer. Deus, nós te agradecemos pelos aniversariantes. Que o Senhor continue os abençoando, guardando, dando saúde, sabedoria, e que eles possam, nesse próximo ano também, usar para proclamar o nome do Senhor, para abençoar pessoas, para fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. E nós te entregamos também, Pai, a vida do pastor Ronildo, que vai trazer a palavra para nós. Obrigada pela vida dele, porque o Senhor tem sustentado, tem cuidado, tem dado sabedoria. Que o Senhor o abençoe também neste momento em especial e abra os nossos corações e ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar para nós nessa manhã. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Os irmãos que têm sido assíduos aos cultos têm acompanhado a nossa série de pregações na carta de Paulo aos Filipenses. Nós temos como tema geral a alegria. Já compartilhamos sobre a alegria do Evangelho, foi a nossa primeira pregação. Compartilhamos sobre a alegria da humildade, foi a nossa segunda. E hoje a nossa terceira mensagem na carta de Paulo aos Filipenses, cujo tema é a alegria da frutificação. Nós vamos basear esta pregação do verso 12 até o verso 30. Filipenses 2, 12 a 30. Eu lerei os versos pares e a igreja lerá os versos ímpares. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai.
e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque o vistes que adoeceu. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência e socorro para comigo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Diz aqui a palavra: desenvolvei a vossa salvação. Nós estamos convencidos pelas Escrituras de que a salvação é um presente de Deus. Quem crê nisso, diga amém. É um presente de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gratuito. É quase uma redundância, porque dom é carisma, né? Gratuito tem a ver com graça, a mesma raiz. É para não deixar dúvida de que a salvação e a vida eterna é nos oferecido graciosamente pelo Senhor. Ou seja, não podemos conquistar a vida eterna. Não há nada que você faça, que um homem, ser humano faça, para conquistar o relacionamento com Deus ou para conquistar a vida eterna ao lado do Senhor. Mas a ordem está aqui: desenvolvei a vossa salvação. Isso quer dizer o quê? Nós não podemos produzir a nossa salvação, mas nós podemos trabalhar, operar nessa salvação que Deus nos deu. O mesmo texto lá de Efésios, que nós acabamos de citar, que fala que pela graça nós somos salvos, né? Lembra? Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto vai dizer também, logo em seguida: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Olha só, na eternidade, Deus não pensou somente a sua salvação, mas pensou também a sua caminhada. E a sua caminhada é uma caminhada de frutificação, de desenvolvimento, de crescimento, de serviço, de trabalho, de obras, de excelentes obras, de maravilhosas obras. Esse é um assunto tão sério, irmãos, que tem sido também ao longo da história da igreja muito controverso, né? E a gente precisa acreditar em tudo que a Bíblia diz, não somente numa parte, né? De um lado ficam os arminianos radicais, que nunca conseguem apreciar e perceber a soberania de Deus. De um lado ficam uns reformados fundamentalistas que nunca conseguem perceber claramente a responsabilidade do homem. A Bíblia ensina as duas coisas. E nós precisamos caminhar. É como um trilho de um trem. São dois trilhos. O trem não caminha só num, caminha nos dois. E pronto, acabou. O resto que a gente entender, se Deus quiser nos responder na eternidade, vai responder. Eu acho que nem vai responder, que não tem necessidade disso depois, mas se quiser, ele responderá. O fato é que a ordem da palavra de Deus está aqui. E é tão grave o assunto que ele vai dizer o seguinte: desenvolva essa salvação com temor e tremor. Ou seja, levem a sério. Não negligenciem, não brinquem. Esse presente da salvação que Deus te deu não é um brinquedo para você fazer dele o que quiser. É algo que você deve lidar, usufruir e usar
de maneira sábia, de maneira honesta, de maneira espiritual. É nesse mesmo tom de gravidade que o escritor aos Hebreus exclama, lá em Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos, se desprezarmos, se tratarmos com desdém tão grande salvação? Não vai escapar. Pessoas que não desenvolvem a salvação que declaram ter recebida, talvez nunca a tenham experimentado verdadeiramente. Precisam se curvar ante essa realidade, mas sobretudo ante ao Senhor, dizer: Deus, eu quero ter a certeza, a convicção, a alegria e os frutos dessa salvação que a tua palavra me promete em Cristo Jesus. Ou, na melhor das hipóteses, pode ser um salvo, mas que agarrou ali na infância espiritual, não amadureceu, não entende o valor precioso da sua salvação. O verdadeiro cristianismo, meus irmãos, não ensina uma graça barata. É uma graça preciosa, preciosíssima, caríssima. Nos ensina que Cristo deu a sua vida por nós, concedendo-nos o presente da salvação eterna, para que vivamos uma vida de frutificação. Desenvolvei a vossa salvação. É muito legal a gente observar os sinônimos, né? Seja na nossa língua portuguesa, ou no texto grego. Mas quando você olha, por exemplo, no dicionário comum, desenvolver tem vários significados. Nem todos, naturalmente, vão caber aqui. Mas eu vou citar todos para você abrir o leque aí da sua reflexão. Desenvolver pode ser crescer, progredir, aprimorar, expor minuciosamente, desenrolar-se, reproduzir-se, propagar-se, desembrulhar. Eu, particularmente, gostei demais desses dois significados, desembrulhar e desenrolar, porque fala muito do que Deus tem feito e quer fazer, porque Deus nos deu um presente. Agora é Natal, muitos aqui vão presentear, vão ganhar presente. Mas se você não desembrulhar esse presente, não saber o que tem, você não vai experimentá-lo, você não vai curti-lo, você não vai usá-lo. Desenvolva a salvação, desembrulhe esse presente que Deus te deu. Deixe que as pessoas o vejam, deixe que as pessoas olhem para ele e glorifiquem a Deus. Você é rico, você recebeu a riqueza de Deus na sua vida. Você recebeu Cristo, recebeu a vida eterna. Desembrulhe esse presente, não pode ficar guardado. Precisa ser revelado, demonstrado. Mas o outro sentido que eu achei muito, como diz o bom capixaba, muito massa, né? É desenrolar. Desenvolver pode significar também desenrolar. Quer dizer, desenrola essa sua salvação. E aí eu fiquei pensando, meus irmãos, que quantas vezes muitos crentes são enrolados espiritualmente. Eles ficam marcando passo, não desenrola, não vai em frente, não exerce os dons, não contribui, não evangeliza, não cresce, continua com mimimi. E aí, Paulo está dizendo para os filipenses: desenrola essa salvação, desenvolvam, cresçam em santificação, amadureçam. Mas eu penso que o conceito bíblico que mais se aproxima e explica o que é o desenvolvimento da salvação é o conceito da frutificação. Por isso eu estou propondo esse tema, né? A alegria da frutificação. Paulo fala muito de frutificação. E quando Paulo fala de frutificação, ele aponta tanto para os frutos relacionados ao ser quanto ao fazer. Os frutos que essa salvação produz na minha vida, na minha cabeça, na minha mente, nas minhas emoções, no meu caráter, a transformação pessoal que ela vai realizando, que Deus vai realizando em mim, quando Ele me outorga a salvação, quando Ele me regenera, quando Ele me justifica, quando Ele me presenteia, começa uma obra em mim. Então, isso é um fruto tremendo, tem a ver com o fruto do Espírito. Mas também os frutos que Deus e essa salvação produzem por meio de mim
para fora, na vida dos outros, da igreja, dos amigos, da família, no mundo. Tem a ver com os fazeres, com atividades mesmo, com ações, com atitudes. Sempre tem esses dois lados, quando falo de frutificação na Bíblia. Está falando do caráter, está falando do serviço. Aqui aprendemos que a salvação que recebemos frutifica em nós e por meio de nós. O desenvolvimento de nossa salvação envolve tanto o que é feito em nós, quanto o que é feito por meio de nós. O crescimento espiritual do cristão observa-se tanto nos frutos do caráter, quanto nos frutos do seu trabalho. O desenvolvimento da salvação relaciona-se ao processo de santificação, que vai mudando nosso coração, nossos hábitos, nossas ações. Uma vez que essa ordem de desenvolver a salvação é dada ao homem, ao ser humano, ao homem e à mulher, isso implica que os crentes devem ser intencionais e cooperadores nesse processo. Embora Cristo continue tendo a primazia, mas aqui há um chamado à sinergia, à cooperação. Claro, deve haver esforço, dedicação, esmero, diligência em desenvolver sua salvação. Mas Deus não tem alegria nem intenção de ver pessoas desenvolvendo a sua salvação de uma maneira penosa, murmurando, reclamando, xingando, esbravejando. Não. O prazer de Deus é ver que as pessoas não somente desenvolvem a salvação, frutificam, mas crescem em alegria enquanto frutificam. Desenvolver a salvação com temor e tremor não implica em desespero. Nem quer dizer que não possa haver alegria. Paulo dá o testemunho da sua própria alegria em todo este processo de frutificação. Ele ensina aqui aos crentes de Filipos que eles também podem experimentar grande alegria na salvação recebida, mas também grande alegria na salvação desenvolvida, que vai se desenrolando ao longo da vida. É possível, meus irmãos, que nessa manhã aqui nós temos pessoas que tenham perdido a alegria da salvação. Isso é possível. Davi perdeu, outros homens de Deus, Elias perdeu por algum momento, outros perderam. Mas se esse é o caso seu, Deus te trouxe para restaurar a alegria da sua salvação e a alegria da frutificação dessa salvação. Se você nunca teve, Deus pode te dar, se assim Ele quiser. Você tem experimentado a alegria da frutificação? Ou você tem experimentado a letargia, a preguiça, o desânimo, e não tem alegria em frutificar? Espero muito que o Espírito de Deus, por meio da palavra, possa avivar a sua alegria nessa manhã. De onde vem a alegria da frutificação, meus irmãos? Ela é possível, mas de onde ela vem? Eu queria, à luz desse texto, compartilhar, em primeiro lugar, que a alegria da frutificação vem da dependência de Deus. Diz aqui o texto: amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Nós já sabemos, já falamos sobre isso, que Paulo e os filipenses tinham uma amizade muito profunda, carinho especial. Tinha uma cooperação legal. Mas Paulo tinha um temor: que os filipenses dependessem dele para frutificar. Que houvesse uma dependência excessiva, que houvesse uma codependência, ou que houvesse uma dependência doentia. E aí ele exorta, então, meus irmãos, olha, eu sei que vocês sempre foram obedientes, né?
Principalmente quando eu estou presente, vocês se obedecem mesmo. Mas também na minha ausência. Mas ele vai dizer logo em seguida, né, que não quer que eles fiquem focados nisso. Irmãos, se os filipenses fossem ficar dependendo de apóstolo Paulo para frutificarem, certamente eles iam se tornar estéreis. Porque o apóstolo Paulo era um homem pecador. Apóstolo Paulo também os decepcionava. Apóstolo Paulo tinha limitações. Apóstolo Paulo tinha falhas. Nós somos mestres, desde Adão e Eva, colocar a culpa no outro por causa de nossas falhas e pecados. E às vezes a gente olha, não vou frutificar nessa igreja, porque esse conselho, esse pastor, ou esse louvor, ou esse ministério, ou essa sociedade, ou esse departamento. Pare em nome de Jesus. Não dependa de homens para frutificar. Não dependa. Dependa do Senhor. Irmãos, se quiserem frutificar com alegria, frutifiquem na dependência de Deus e não de homens. Se você frutificar somente na presença de outras pessoas, dependendo de que as pessoas te vigiem, ou te estimulem, ou te obriguem, a gente pode cair no legalismo, ou na vaidade. Eu sirvo porque tenho obrigação, senão vou ser chamado a atenção, vou ser excluído, vou ser demitido. Eu sirvo porque estão me observando, eu preciso, né, me aparecer. Não faça isso. Não sirva somente na presença. Seus frutos não serão saudáveis nem duradouros. Você precisa frutificar espiritualmente, mesmo quando está sozinho, mesmo quando ninguém vê. Você precisa frutificar. Alguém já disse que caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Se você pudesse ser e fazer tudo aquilo que vem na sua cabeça, sem nenhuma supervisão, sem nenhum controle, sem nenhuma vigia, o que você faria? Quem você seria? A gente precisa crescer nessa dependência de Deus e não dos homens para frutificar. Mas é interessante que também, se você frutifica somente na ausência, e aqui tem a ver com uma extrema timidez, um extremo medo, que muitas vezes freiam pessoas talentosas que Deus concedeu dons. O próprio Moisés não queria liderar o povo porque ele gaguejava, porque ele era pesado de língua. Se dependesse de Moisés, ele jamais lideraria aquele povo. Ficaria talvez servindo só ali nos bastidores, ou ali cuidando das ovelhas e da família. Mas Deus mostrou para ele, não, eu vou contigo, eu vou te sustentar. Há muitas pessoas que podem servir mais. E quando eu falo de servir na presença, de maneira positiva, isso é muito maravilhoso, porque quando você permite que as pessoas vejam o que Deus está fazendo em você ou por meio de você, sabia que você abençoa muitas pessoas? Você encoraja as pessoas com o seu testemunho, com a sua ação, com o seu exemplo. Então, longe de nós todo extremo de vaidade, querer aparecer, ou de legalismo, mas longe de nós também todo acanhamento, todo medo, toda timidez que nos impede de falar do amor do Senhor, de abençoar vidas, de servir. Meus irmãos, em Cristo nós podemos tudo que diz respeito à glória dEle. Essa igreja é uma igreja rica de gente, mas de muita gente que ainda não está fazendo nada, não está frutificando, porque ainda está dependendo de homens, dependendo de você mesmo, dependendo de outras situações. E Deus quer que você dependa dEle. Se você depender dEle, você vai frutificar com muita alegria. Frutifique sempre em todo lugar, na presença ou na ausência de outras pessoas. Assim, pois, amados meus, interessante que quando o apóstolo Paulo começa esse parágrafo assim, o que ele está fazendo, irmãos? Ele está apontando para o que ele acabou de dizer.
Assim, pois, amados meus, ou seja, olha porque eu acabei de dizer. Apóstolo Paulo está apontando para a fonte da nossa alegria, para a fonte da nossa energia, para a fonte da nossa motivação, para que possamos frutificar. Um estudioso das Escrituras, chamado William Hendrickson, ele escreveu assim, sobre essa expressão, assim pois, ou assim pois, amados meus, dizendo a que Paulo se referia. Diz assim, apóstolo Paulo quer dizer o seguinte, visto que Cristo Jesus, por meio de sua obediência irrestrita e voluntária, lhes deu um exemplo a seguir, visto que o prêmio que ele recebeu mostra que há grandes coisas em depósito para aqueles que seguem este exemplo, visto que este mediador divino, humano, sublimemente exaltado, outorga forças celestiais a todos que confiam nele e anelam viver conforme ele deseja que vivam, desenvolvam a vossa salvação. Olhe para o que Cristo fez. Ele esvaziou de sua glória, ele veio, ele mesmo serviu, e ele morreu, ele ressuscitou, foi exaltado, e vai exaltar todos aqueles que creem nele na sua gloriosa vinda. Olhem para Cristo, enchem-se de alegria, e sirvam, frutifiquem, desenvolvam. Não, o que Cristo fez não foi em vão. Ele verá os frutos do seu penoso trabalho na vida de outras pessoas. E aí ele continua a argumentação, que é contundente aqui, né? Para provar que a alegria da frutificação vem de Deus. Ele diz o seguinte, pois é Deus quem efetua em vós. É Deus quem efetua em vós. O Senhor já operou a salvação, Ele já concedeu. Você não está servindo e lutando para ser salvo e justificado. Ele já fez, Ele operou, Ele iniciou. Tudo começa com Deus. Mas Ele continua dizendo, tanto o querer como o realizar. Irmãos, a nossa natureza pecaminosa não quer frutificar para Deus. Quer frutificar para o mundo, para a carne, para o inferno. Mas Deus esmaga a nossa natureza pecaminosa. Deus esmaga a vontade de Satanás. Deus esmaga a vontade do mundo. E muda o nosso querer, louvado seja o nome do Senhor. E você que já experimentou a salvação, sabe o que eu estou dizendo. Mas é a mesma coisa no processo de santificação e de frutificação. Não confie em você, dobre seus joelhos e fala, Deus, Senhor, inclina, Senhor efetua o querer. O que o Senhor quer da minha vida? Como o Senhor quer que eu te sirva? Como eu posso frutificar melhor nesse mundo que o Senhor me plantou, nesse bairro, nessa igreja? Eu quero obedecer o teu querer, revela o teu querer, inclina a minha mente, meus desejos, faz um milagre se for preciso, faz eu acordar com esse desejo. E o realizar. Irmãos, quando a gente está dependendo da gente mesmo ou de outros homens para frutificar, é muito cansativo, é muito estressante, a gente se frustra com a gente mesmo, a gente se frustra com as pessoas, mas quando a gente está focado em Cristo Jesus, ligado nos 220 volts do Cristo Jesus, não falta alegria, não falta energia, meus irmãos. Precisamos servir conectados nele, alimentados por ele, fundamentados nele. Orem, leiam a palavra, se abasteçam em Cristo. Porque ele opera tanto querer como realizar, ou seja, ele vai fazendo a sua obra em nós e por meio de nós. Há descanso, porque eu não preciso matar ninguém, eu não preciso agredir ninguém, eu não preciso brigar com ninguém, porque Deus vai realizar a sua obra por meio de quem ele quer. E ele continua, segundo a sua boa vontade. Poderia ser traduzido tranquilamente pelo seu beneplácito, pelo seu prazer, pela sua alegre vontade. Apóstolo Pedro entendeu isso. Parou de ir na sua própria força com a sua espada. E quando ele escreveu
uma de suas cartas, lá no capítulo 4, verso 11 da primeira de Pedro, ele diz assim: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Faz toda a diferença. Jesus Cristo ensinou claramente a relação da alegria com a frutificação e deixou claro que a alegria da frutificação só existe quando dependemos dele. Vocês se lembram disso? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu tenho vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmãos, a alegria da frutificação, ela é real quando estamos permanentes em Cristo, conectados na videira. Até porque, irmãos, tudo vem de Deus, o próprio fruto da alegria é um fruto. Diz a Bíblia que é um fruto do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, usufrua a alegria da frutificação que vem da dependência de Deus. Frutifique, mas sempre dependendo do Senhor, deixando que Ele opere em você o querer dEle, o realizar dEle. Não lute contra a vontade de Deus. Não se afaste dos desígnios de Deus. Submeta-se a Ele e seja frutífero em nome de Jesus. Mas, em segundo lugar, eu quero considerar com os irmãos que a alegria da frutificação vem de realizar a missão de Deus. Como nós aprendemos lá no Perspectivas, Deus está em missão. Deus está se revelando ao homem. Deus está trazendo as pessoas que Ele deseja a Ele. Deus está revelando a sua glória. Deus está fazendo o desenrolar da história. E qualquer pessoa que está na contramão de Deus, jamais experimentará a alegria duradoura. Mas todos os que se curvam à soberana vontade de Deus, todos aqueles que querem ser cooperadores com Deus, sabem qual é a missão de Deus, e falam: Deus, eu não sou digno, mas eu estou aqui para cooperar com a tua missão, dentro daquilo que o Senhor quer, da tua vontade, há uma alegria muito especial. Quantas pessoas vivem tristemente suas vidas, seus casamentos, suas profissões, ou mesmo dentro da igreja, porque ainda não estão realizando a missão de Deus. Não importa a sua profissão, mas importante que ela realize a missão de Deus. Quaisquer que sejam os seus dons, precisam realizar a missão de Deus. Nós vemos isso aqui escancaradamente nos versos 14, 15, 16, 21 e 22. Especialmente aqui ele diz, 14 e 15, fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Querido, o principal lugar, não é o único, é que a gente cumpre a missão de Deus, é nesse mundo. Jesus orou: olha, não rogo que os tire meus discípulos do mundo, rogo que os livres do mal. É no nosso dia a dia. Nós temos uma missão, refletir a luz de Cristo, sermos luz do mundo como Jesus foi e ordenou que nós fôssemos. Esse mundo está cheio de trevas, em todos os lugares, em todos os níveis sociais, econômicos, todas as profissões. Trevas. Mas quando uma pessoa está comprometida com o nome de Jesus, com a luz do mundo, vivendo uma vida digna, de santificação, de frutificação, servindo com integridade, abençoando ao próximo, vivendo uma vida de caráter na presença do Senhor, na presença dos homens. Diz a Bíblia que é como se fossem estrelas do universo. Você já parou, já foi em um lugar assim bem escuro na roça, sem energia elétrica, e olhou quantas estrelas? É isso que ele está dizendo. Que cada cristão que cumpre a sua missão de testemunhar do amor de Cristo, da luz de Cristo, do nome de Cristo, nesse mundo pervertido, é como uma estrela no céu. E a gente faz isso como preservando a palavra da vida.
para que no dia de Cristo possamos observar que não corremos em vão, pregando esta palavra, testemunhando esta palavra, vivendo esta palavra incondicionalmente, não negociando os valores da palavra de Deus. Falando sobre Timóteo, aqui nesse texto, Paulo cita como alguém comprometido com a missão de Deus. Olha aí o verso 21, por exemplo. Versos 19 a 20. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu preciso mandar alguém para visitar vocês, aí em Filipos, mas a pessoa que eu mais me lembro, a pessoa mais linda que eu quero mandar para cuidar de vocês durante um tempo é Timóteo. Porque ele, diferente de muitos, você vai citar aqui no verso 21, né? 20 e 21, porque tem muitos aí que se dizem obreiros de Deus, homens de Deus, que vivem cuidando dos seus próprios interesses. Eu estou pensando em alguém que cuida dos interesses de vocês, da igreja aí, e que cuida dos interesses de Cristo Jesus. Que cuidem da missão que Cristo deu. Todas as pessoas que cuidam dos interesses de Cristo, da missão de Cristo, eles recebem uma alegria indizível, inexplicável. E pode-se ver isso de muitas formas, né? E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. A gente frutifica com alegria e realiza a missão de Deus quando nós servimos ao Evangelho. Minha vida, meus dons, meus talentos, meus sonhos, meus filhos, a casa onde eu moro, minha roupa que eu visto, precisa servir ao Evangelho. Quando servimos ao Evangelho, cumprimos a missão de Deus. E quando cumprimos a missão de Deus, há uma alegria que o próprio Espírito de Deus produz no nosso coração, que ninguém pode tirar. Mas a alegria da frutificação, além de vir da dependência de Deus, além de vir da missão de Deus, vem também de repartir com os filhos de Deus. Versos 17 e 18, a gente vê essa partilha, né, de uma maneira tão bonita, né? Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. O que era libação, né? Libação era o ato de... É um derramamento. A pessoa oferecia um sacrifício, poderia ser um cordeiro, poderia ser alimentos, né, da colheita. E no final, já mais para o final do sacrifício, ele derramava ou azeite, ou vinho, ou água, enfim, conforme a possibilidade da pessoa. Essa era a libação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, quando vocês servem, oferecem o sacrifício de vocês ao Senhor, eu me contento, nesse grande sacrifício, em ser a libação, em ser aquele vinhozinho que vai ser derramado lá no finalzinho. O que eu quero é participar dessa alegria de frutificar. Se eu frutifico, eu queria que você se alegrasse com os meus frutos. Se vocês frutificam, eu me alegro com vocês. Então, é uma alegria mútua, uma alegria recíproca, que transborda de um coração para o outro. Irmãos, é maravilhoso, né? Isso é exatamente o contrário do que a igreja de Corinto viveu durante um tempo. Igreja cheia de dons, cheia de frutos, de serviço, havia sinais, maravilhas, mas havia inveja, havia disputa. Não havia alegria quando o outro era usado por Deus. Mas aqui na igreja de Filipos, Paulo elogia, enfatiza e encoraja a continuar crescendo nessa alegria de ver Deus usando um, usando o outro, usando os irmãos do louvor, usando a irmã Eliane lá com as crianças, né, na sexta-feira, lá na fazendinha, que Deus, né, já é o segundo ano que você faz, né, irmã? Ela, todo final de ano, reúne os coleguinhas do Pedro, enfim, as pessoas que, né, do convívio, da escola, do condomínio, e
conta a história de Cristo, fala do amor, né? Aí vem seu Carlos, Dona Helena, a Camila, que prepararam o estábulo, né? Vem a Dona Margarida, nossa vizinha, que levou de graça e trouxe, né? E todos com a mesma alegria de cooperar, de ver a obra de Deus sendo feita. Saber que Deus está movendo e os frutos estão acontecendo. A alegria de ver os frutos no meio das crianças, dos jovens, da escola bíblica, do pequeno grupo, da oração, dos cultos, do churrasco, enfim. Mas essa alegria que transborda de um para o outro. Paulo tinha a intenção de enviar futuramente Timóteo, né? Ele fala aqui nos versos 19, 20 e 23 sobre isso. Depois Paulo mesmo queria ir. Tudo isso, sabe por quê, irmãos? Porque a alegria da frutificação é melhor quando ela é dividida. Não retenha as alegrias que Deus tem te dado, os frutos de Deus na sua vida, compartilhe. Sejam frutos materiais, espirituais, morais, não importa. Se é de Deus, é vindo das mãos de Deus, é bênção de Deus, compartilhe. Se alegre. E se alegre com as pessoas que estão sendo abençoadas por Deus. Falando nisso, vou dar meu endereço novo. Rua Durval, Loureiro Nogueira, 111. Anota aí. Não vão todos de uma vez, que não vai caber, mas estão convidados para ir lá conhecer o apartamento. São 70 metros quadrados, mas vai caber pelo menos 70, né? Um cada metro quadrado de uma vez. Mas é bom a gente ter alegria com aquilo que Deus vai fazendo, presenteando, abençoando, cuidando, né, da vida dos nossos irmãos. É maravilhoso. Mas como Paulo e Timóteo não podiam ir logo, e essa alegria de Paulo e a alegria dos irmãos de Filipos não podia ser retida, e também tinha uma situação de tristeza que precisava ser tratada. Aí o que Paulo falou? Já que eu não posso ir agora, já que Timóteo também não pode, eu vou mandar um outro camarada que também não é nada menos gabaritado do que Timóteo. Vou mandar Epafrodito. E aí o apóstolo Paulo rasga elogios sobre a vida de Epafrodito. Olha o que ele fala sobre este homem. A partir do verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. Por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Olha só que coisa linda. Epafrodito tinha adoecido. E essa notícia da doença de Epafrodito chegou em Filipos. Olha, Epafrodito não vai escapar, ele vai morrer. E ele adoeceu porque ele estava trabalhando muito, dedicando exaustivamente à obra de Deus. E aí os crentes da igreja de Filipos ficaram, poxa vida, mas como é que pode alguém adoecer fazendo a obra de Deus? E eles ficaram tristes com essa notícia. E eles oraram por Epafrodito. E Deus curou Epafrodito. Epafrodito não morreu. Agora, quando Paulo resolve se comunicar com a igreja de Filipos, ele não manda qualquer pessoa, ele pega Epafrodito, você que vai. Porque quando você chegar lá, aquele povo fica tão feliz, saber que você esteve à beira da morte, mas você foi curado. E eles vão saber mais ainda, não só porque você foi curado, mas o quanto que você frutificou. Mesmo quando você estava enfermo, você não abandonou Jesus, testemunha da sua fé. E ainda, Epafrodito, você vai contar que eu estou aqui preso em Roma, mas eu continuo alegre e frutificando. E as tristezas que eu tenho, porque Paulo também tinha seus momentos de tristezas, essas tristezas serão diminuídas com o fato de você repartir com os irmãos da igreja de Filipos a sua própria alegria de ter sido curado, as experiências com o Senhor, o cumprimento da missão, a sua dependência de Deus. Irmãos, a vida cristã, a vida em comunidade, a vida em família, ela é melhor do que a vida solitária. Cresça, querido irmão, nessa alegria da frutificação, repartindo com os filhos de Deus, reparta.
reparta seus dons, reparta seus recursos, sua vida, seu tempo. Né? A gente vive num momento que as pessoas não deixam de abençoar e frutificar porque não tem tempo, não tem tempo. Não, em nome de Jesus, você tem tempo. Deus dá 24 horas como dá para todo mundo. Organize a sua vida para que você possa frutificar ainda mais para a honra e para a glória do Senhor. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como estes. Queria concluir, irmãos, juntando essas duas frases. Vamos lá, conclusão, por favor. Passou o ponto 3, agora a conclusão. Alegria da salvação, alegria da frutificação. Se você já experimentou a alegria da salvação, Deus quer que você cresça na alegria da frutificação. Mas não haverá alegria da frutificação se não houver a primeira alegria da salvação. Por isso, hoje, Deus tem 2 convites. Primeiro, é você que deseja experimentar a alegria da salvação em Cristo Jesus. Segundo, é você que já experimentou, mas deseja crescer na alegria da frutificação. Está de louvor aqui conosco, nós vamos encerrar cantando e orando ao Senhor. Vamos ficar em pé toda a igreja. Vamos cantar esta canção ao nosso Deus, nos rendendo a Ele, recebendo dEle mesmo a alegria, o entusiasmo, a motivação, a força, o poder para frutificarmos mais e mais para a glória dEle, para cumprirmos a missão dEle, compartilhada conosco. Vamos cantar, depois vamos orar. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Te eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, tua palavra é viva e eficaz e ela tem ministrado ao nosso coração nessa manhã. Ó Deus, se alguém aqui entre nós que ainda não experimentou a alegria da salvação em Cristo, o Senhor, na tua bondade e soberania, possa efetuar nesta manhã tanto querer como realizar a salvação nesta vida em nome de Jesus. Que haja rendição, que haja regeneração e conversão, que haja uma alegria em todo o restante da vida desta pessoa, em nome de Jesus. Mas também, Senhor, clamamos que o Senhor olhe para cada um que já recebeu um dia a salvação e a alegria da salvação, mas pode e precisa crescer na alegria da frutificação. Senhor, em nome de Jesus, restaura esta alegria também na vida dos meus irmãos, na minha própria vida, a cada dia, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu tenho alegria em servir ao Senhor, mas devido, Senhor, às minhas próprias falhas, devido às falhas dos meus irmãos, também muitas vezes me entristeço. Mas nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra falou o meu próprio coração, eu renovo, Senhor, a minha alegria no Senhor. Minha alegria que vem do Senhor, de realizar a missão que o Senhor me entregou, que é do Senhor, mas o Senhor repartiu comigo. Se há alguém confuso quanto a esta missão, não conhece seus próprios dons, não sabe o que o Senhor quer, Deus, em nome de Jesus, ajuda também este irmão, para que juntos possamos descobrir e assim, ó Deus, todos realizarmos a missão do Senhor em nossas vidas. Que esta igreja seja, Deus, fiel à missão do Senhor cada dia mais. Que esta igreja cresça nessa alegria de ser uma igreja que frutifica cumprindo a missão, em nome de Jesus. Senhor, se porventura qualquer pessoa que congrega aqui ou que nos visita tem perdido a alegria de compartilhar os frutos, rogamos que o Senhor também restaure essa alegria em nome de Jesus. A alegria que se divide, ela não diminui, ela aumenta, ela multiplica. Que isso seja uma verdade na vida de todos nós, como igreja que vive como povo de Deus, família de Deus, corpo de Cristo aqui neste lugar. Ó Deus, que o fruto do Espírito nesta manhã transborde na vida de todos nós. Agora, Senhor, vamos sair para o almoço. Queremos continuar na Tua presença, nos alegrando em Ti, em nome de Jesus. Queremos que o Senhor seja ali também glorificado, em nome de Jesus. Obrigado pelo alimento que vamos compartilhar ali, obrigado pela vida das pessoas que estão organizando, obrigado pela vida da Tua igreja, que pode celebrar a alegria do Senhor. Que a Igreja Presbiteriana Jardim Camburi continue firme até a gloriosa volta de Jesus. Cada dia mais cheia da Tua presença, da Tua alegria, do Teu Espírito. É assim que oramos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Jesus Cristo, Salvador e Senhor, o amor do nosso Pai amado e as consolações do Espírito Santo, com seu fruto de alegria, acompanhem esta igreja e toda a igreja de Cristo, neste lugar e por todo o planeta Terra, e também no cosmos e por toda a eternidade, hoje e para sempre. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. O almoço na EMEC Maria Madalena, os irmãos podem se dirigir imediatamente, já vamos servir imediatamente.